Olá a todos que estão se preparando para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Eu me chamo Anderson Rocha, sou consultor legislativo em Direito Constitucional na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovado no último concurso de 2013. Eu vou trabalhar com vocês a matéria de legislação específica para todos os 75 cargos que estão em aberto neste concurso, né? Desde assistente, assessor e procurador também, né? Nós vamos abordar a mesma temática para todos os cargos. Não precisa fazer distinção, porque a banca também não vai fazer essa distinção, né? Nós vamos analisar a lei orgânica, nós vamos também analisar o regimento interno e, por fim, o estatuto dos servidores, tá? Como é que funciona nossa organização das aulas? Normalmente, quando temos mais tempo para a prova, o que eu faço? Eu faço a leitura com você, acompanhando artigo por artigo, desde o primeiro até o último, comentando o que eu julgo que seja relevante para você compreender melhor. Ao final de cada aula, eu faço um resumo dos principais pontos que você precisa fazer uma revisão, 2, 3, até chegar a hora da prova, e ao final ainda coloco algumas questões que elaboro ou que achei de concursos anteriores. Como neste concurso a prova já está bem próxima, né, dia 2 de setembro, então nós não temos esse tempo hábil para podermos fazer a leitura necessária com você e depois fazer todas as outras esquematizações, que é o que eu julgo mais importante, né? Mas para entender a esquematização é necessário que você tenha lido todos os artigos, todos mesmo. Mesmo que não compreenda, faça a leitura. Fale a palavra, leia artigo por artigo, mesmo que não compreenda, e ao final assista às aulas. Por quê? Quando você vier para assistir a aula, já vai vir com suas dúvidas que surgiram na hora da sua leitura. E aí estarei aqui para te sanar essa dúvida. Mande mensagem no meu WhatsApp, que vai constar ao final deste vídeo. Mande mensagem a qualquer hora do dia, mesmo de madrugada, que faço muitas aulas na madrugada, então posso lhe responder quase que instantaneamente. Se não responder na madrugada, responda assim que acordar pela manhã, tá? Mas nossa conversa vai ser bem direta e bem rápida para sanar sua dúvida o quanto antes, porque eu sei que nem toda hora você vai estar estudando, né? Está trabalhando, cuidando de alguma coisa de casa, no seu lazer social, enfim. Então, quando você tem sua dúvida, a minha busca é saná-la o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos passar para os slides, onde eu vou explicar melhor como vai ser a estruturação do curso e vamos entrar na nossa primeira aula sobre lei orgânica, tá bom? E aí você vai compreender como é a nossa dinâmica, certo? Então, vamos iniciar. O edital publicado no último dia 29 de junho apresentou para todos os cargos o quantitativo de questões a ser cobradas sobre essa matéria de legislação específica, né? Para o cargo de assistente são 6 questões, valendo 2 pontos, de um total de 80 pontos. Então veja que é muito importante que você gabarite essas 6 questões. E se você tiver o entendimento que quero que você tenha, com certeza você vai gabaritar. Porque não tem para onde correr dessas 6 questões que não sejam dessas 3 normas que vamos estudar. A banca não tem do que inventar, não é de um autor, não é de um livro, jurisprudência, não tem. É o que tiver nessa norma e que nós vamos trabalhar, a banca vai cobrar isso de você. Então veja que é 15% da sua prova de assistente, você está aqui conosco buscando conseguir esses pontos. No cargo de assessor é um pouco menos, né? 6 questões valendo 2 pontos, mais de 100 pontos possíveis. Então já é 12%, da mesma forma que procurador, 6 questões, 2 pontos cada questão, e de um total de 100 pontos, também 12%. Então nós vamos ver nesta primeira aula a parte inicial, o primeiro vídeo, a introdução que julgo importante para você sobre lei orgânica do município de Goiânia, tá? Depois vamos trabalhar o regimento interno da Câmara e, por fim, o Estatuto dos Servidores Públicos de Goiânia. A nossa programação é para que a lei orgânica a gente trabalhe em 2 aulas, com a previsão de publicação para hoje e amanhã, né? Dia 12 e dia 13 de julho.
No regimento interno, nossa ideia é também estruturar em 2 aulas, mas eu já estou vendo possivelmente que sejam 3 aulas. A primeira para o dia 17 de julho e a outra só para o início de agosto, tá? Porque não vou ter tempo para concluir essas aulas como eu gostaria que tivesse. E depois, por fim, quero finalizar o Estatuto dos Servidores no dia 13 de agosto, mas, se possível, para concluir a última aula, seria até o dia 20 de agosto. Essa é a nossa programação. Vou tentar encurtar isso o máximo possível para poder concluir o cronograma e você poder fazer as suas revisões necessárias para compreender e tirar suas dúvidas comigo aqui. Tudo bem? Pelo que eu já vi de outras bancas, e como todos os cargos vão cobrar 6 questões, como temos 3 normas, a ideia é dividir de forma equânime, né? 2 questões para lei orgânica, 2 para regimento e 2 para estatuto. Só que lei orgânica e regimento tem uma relevância maior para este órgão. Então, pode ser que nós tenhamos 3 questões de lei orgânica, 2 de regimento e 1 só de estatuto, ou 3 de regimento, 2 de lei orgânica e 1 apenas de estatuto. Mas a ideia é ser igual, 2, a meu ver, é possível tranquilamente a banca fazer isso. Então vamos entrar já na primeira aula efetivamente sobre lei orgânica. A lei orgânica do município de Goiânia, ela pode ser acessada pelo site da Câmara, mas se você quiser, nós temos aqui na área de apoio ao aluno os materiais necessários para o aluno acessar. Esses slides estarão disponíveis para você, assim como toda a lei orgânica atualizada até fevereiro deste ano de 2018, certo? A lei orgânica, gente, ela é estruturada mais ou menos da mesma forma como a estruturação da nossa Constituição Federal. Ela possui títulos e com a nomenclatura semelhante. O título 1 temos os princípios fundamentais, o 2 os direitos e garantias fundamentais, o 3 da organização do município, o título 4 da organização dos poderes, o título 5 da tributação e do orçamento, o título 6 da ordem econômica e do meio ambiente e o título 7 da ordem social. Se você já estudou a Constituição, pelo menos a parte inicial do artigo 1º, até a parte do Poder Judiciário, Poder Executivo, porque Judiciário não tem aqui no município, até Poder Executivo, você já vai estar saindo muito na frente, porque muita coisa se repete, tá? Aqui nós vamos dar uma ênfase muito grande ao Poder Legislativo, justamente porque é onde você vai trabalhar, tenho certeza disso, certo? Mas vamos destacar dos outros títulos o que a gente pode tirar de mais proveitoso e de mais importante que a banca possa dar uma relevância maior e cobrar disso de você. Essa banca federal, a UFG, ela tem o padrão de cobrar algo sobre aquele órgão que ela está organizando, certo? Então, como é para a Câmara Municipal, a meu ver, ela vai cobrar muita coisa do Legislativo. Como estamos tratando da lei orgânica, vamos nos ater bastante nos artigos sobre o Poder Legislativo, mas não custa nada pincelar os principais pontos dos demais dispositivos. Vamos lá iniciar o título 1 sobre os princípios fundamentais, o que eu quero que você tenha em mente e faça essa distinção. Primeiramente, algumas exposições preliminares que vou apresentar a vocês e depois a distinção entre os fundamentos que a lei orgânica apresenta para os objetivos fundamentais do município. Certo? É diferente, igual quando, se você já estudou Constituição, fez essa distinção no artigo 1º e 3º da Constituição Federal, entre fundamentos da República Federativa do Brasil e objetivos fundamentais também da República Federativa do Brasil. As bancas gostam muito de trocar isso, por isso essa relevância que quero dar aqui para vocês. Então, iniciando a lei orgânica, logo no começo do primeiro artigo, no caput, que a gente chama na cabeça do artigo, antes de entrar nos incisos, nós temos bastante coisa a ser destacada. Primeiramente, a capital do estado, que é Goiânia, é importante frisar isso, né, mesmo que seja de conhecimento e notório de todos, mas consta expressamente no artigo 1º. Também um segundo ponto é sobre a autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, que vou já no próximo tópico destacar algo mais profundo sobre essa autonomia do município. Depois, importante que você saiba, não está no artigo 1º, mas
Você tem que internalizar isso, e é por isso que temos a autonomia do município, como no item 2 aqui que acabamos de ver, que o município integra a República Federativa do Brasil. A gente entende os municípios como entes federativos, da mesma forma que os estados, o Distrito Federal e a própria União. Se você já leu a Constituição Federal, novamente falando, nós temos o artigo 1º e o artigo 18 da Constituição informando essa disposição, né, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Né? São entes da federação, o artigo 18 apresenta: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Tá? A organização de qualquer município, e aqui não é diferente, é pela sua lei orgânica e pelas suas próprias leis municipais que adotar, feitas aonde você vai trabalhar, que é na Câmara Municipal. Não tem nada a ver com as leis feitas na Assembleia Legislativa, que são leis estaduais, e também com as leis federais, ou também chamadas nacionais. Há uma distinção, mas não precisa fazer aqui, porque você não vai estudar direito constitucional, pelo menos para essa matéria não, das leis federais e nacionais feitas pelo Congresso Nacional. Tá? Como qualquer outra norma, a lei orgânica e o município tem que guardar obediência à Constituição Federal e ao regramento previsto na Constituição Estadual também, no caso de vocês, de Goiânia, do Goiás, né, do estado de Goiás. Nós estamos em Goiânia, no estado de Goiás. Tá bom? Então, como falei para vocês sobre a autonomia, esse exercício da autonomia municipal, lá no artigo 7º, um pouco mais à frente, ele traz algumas disposições. Mas você tem que entender como que funciona essa autonomia. Os entes da federação são autônomos. O Brasil, como estado estrangeiro, ele tem soberania perante os outros países. Internamente, nós temos autonomia. Isso garante a gente a nossa auto-organização. O que significa? O próprio ente federativo ele pode estruturar sua organização por meio de uma norma suprema. No caso do município, é a lei orgânica. Se fosse no Estado, era a Constituição do Estado, como na União é a Constituição Federal, mas emanando normas para todos os entes federativos também. A auto-organização nesse sentido de ter uma norma suprema organizando toda a estruturação do município. A autolegislação é decorrente da possibilidade dos municípios poderem fazer suas próprias leis diante das competências que a própria Constituição Federal assim atribuiu. Tá? Então nós podemos sim, frisando mais, dando mais uma relevância, possibilidade dos municípios fazerem leis municipais feitas nas suas câmaras onde você vai entrar. Também autogoverno. Ah, professor, lá no início tem a autonomia política. A autonomia política a gente decorre justamente da auto-organização e do autogoverno. Vejam, autogoverno é que a possibilidade do ente federativo eleger seus representantes. Então, no município, nós temos a possibilidade de eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para a Câmara Municipal. Autoadministração, o artigo 7º traz essa informação, a administração própria dos assuntos de seu interesse. E aí elenca um rol de matérias que são de interesse do município. Via de regra, conforme artigo 30 da Constituição Federal, toda matéria que traga interesse local é de competência do município. E por fim, a autonomia financeira. O município ele pode receber os recursos próprios previstos na Constituição Federal e aqui na Lei Orgânica também são repetidos mais à frente e aplicar esses recursos recebidos. Tá? Então, a autonomia financeira nesse sentido, ter seus próprios tributos, né? Impostos, contribuição de melhoria, taxas para recebimento e aplicação desses recursos para melhoria, para a execução dos seus serviços públicos. Tudo bem? Seguindo, passando das disposições preliminares, nós vamos entrar nos outros dois pontos para finalizarmos essa introdução. Você tem que distinguir definitivamente o que é um fundamento do município para o que é um objetivo fundamental do município. O artigo 1º traz os fundamentos, o artigo 2º traz os objetivos. Quais são os fundamentos que o artigo 1º apresenta que o município de Goiânia possui? Plena cidadania e dignidade da pessoa humana, democracia como valor universal, soberania nacional, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Percebam, da mesma forma que a Constituição Federal para a República Federativa do Brasil determina esse fundamento, aqui também nossos entes da federação eles buscam não só
garantir o direito do trabalhador, mas também guardar a possibilidade para que tenha liberdade de iniciativa, né? Para você que não quer ser mais empregado, poder ingressar no mercado de trabalho, tendo seu próprio negócio e poder concorrer de forma igual com os que lá já estão. Por isso, as políticas para melhoria para as microempresas, facilitação de pagamentos de impostos para as microempresas, empresas de pequeno porte também. Outro fundamento do município é o pluralismo político. Não é pluralidade de partidos, mas sim uma pluralidade de opiniões, não só questão política, mas de opiniões, de crenças. A gente é aberto a várias vertentes para uma melhoria de relação na nossa sociedade. Consciência do espaço urbano e acessibilidade universal é uma diferença que tem comparando com o artigo 1º da Constituição Federal para o artigo 1º da Lei Orgânica do Município. A Constituição Federal não tem esses fundamentos para a nossa federação, mas o município assim quis, aqui temos presente. Como objetivos fundamentais apresentados na Lei Orgânica, no seu artigo 2º, para o município de Goiânia, nós temos construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento municipal, estadual e nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Aqui eu sempre gosto de frisar quando eu falo desse objetivo, porque na Constituição Federal também tem. Aqui repetiu, erradicar, eu quero erradicar a pobreza e a marginalização. Eu não tenho como erradicar a desigualdade social, porque eu não tenho como deixar todo mundo igual, todo mundo vai viver do mesmo jeito, não tem como. Mas aquela discrepância existente eu posso reduzir para garantir igualdade para as pessoas, mas não querer que elas sejam todas iguais, certo? Também promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E por fim, construir uma cidade plenamente acessível, né? A questão em voga é a questão da acessibilidade e o município de Goiânia está atento a isso. Nós vamos pular o título 2, que trata dos direitos e garantias fundamentais, porque são as mesmas disposições da Constituição Federal. Nem de longe eu acredito que a banca venha cobrar alguma coisa que conste lá para você, né? Vamos para outros pontos que imagino que há de diferença da Constituição Federal, que você que já estudou a Constituição Federal não vai saber, mas agora fazendo a leitura vai saber. Nós temos aqui na organização do município vários pontos. O que julgo que você precisa ter uma maior atenção são estes: símbolos de Goiânia, quais são os princípios da administração pública no âmbito do município presentes na lei orgânica e, por fim, a estabilidade no serviço público, que toda hora é batida, né? Houve uma mudança recente na lei orgânica, mas eu tenho que frisar isso, mas ao final vamos tratar sobre isso. Primeiramente, sobre os símbolos do município, nós temos sempre que fazer a comparação quando vamos estudar qualquer norma municipal de lei orgânica ou qualquer norma estadual, como Constituição Estadual, a gente tem que fazer essa distinção com o que tem na Constituição Federal. A Constituição Federal, pessoal, ela apresenta os símbolos da República Federativa do Brasil, no artigo 13, e aqui no município de Goiânia, o artigo 8º apresenta quais são os símbolos de Goiânia: bandeira, hino e brasão. Lá na Constituição Federal, no artigo 13, nós temos os símbolos do Brasil, bandeira, hino também, mas diferentemente nós temos selos nacionais e armas nacionais. Então, em comum entre os dois, nós temos bandeira e hino. De diferente, nós temos selos nacionais e armas nacionais para o Brasil e brasão para o município de Goiânia. O artigo 8º ainda apresenta a possibilidade do município criar outros símbolos por meio de lei, não é lei complementar. Pode ser somente lei ordinária, não tem problema. Vamos até analisar esse detalhe mais à frente, quando tratarmos do processo legislativo na próxima aula. Seguindo, vamos tratar sobre os princípios da administração pública. É muito falado o artigo 37 da Constituição Federal. Lá ele apresenta os princípios da administração pública, não só da federal, mas também estadual, distrital e municipal. Então, tudo que tem lá, os demais entes da federação têm que guardar a obediência. Com o município de Goiânia não é diferente. Só que em Goiânia, o artigo 13 de sua lei orgânica apresenta outros princípios expressos. Não que no âmbito federal não seja cobrado, mas não está expresso. E a banca vai em cima disso. Eu quero saber o que está expresso, certo? Os princípios da administração pública que estão expressos na lei orgânica no seu artigo 13 são
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência e participação popular. Lá no artigo 37 é só o LIMP, que a gente chama as iniciais dos 5 primeiros princípios que estão aqui. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas não estão expressos, mas são considerados princípios implícitos da administração pública também, a transparência e a participação popular. Certo? Eu tenho que destacar isso para você. Sempre que puder eu faço essa distinção, porque já vi uma prova cobrando em outro concurso, não de Goiânia, mas de outros locais, e aí eu sempre faço esse destaque para que você não seja pego de surpresa caso caia algo na sua prova. Por fim, sobre a estabilidade no serviço público, o artigo 36A apresentou 3 anos de efetivo exercício, não há discussão quanto a isso, né? Existem leis orgânicas ainda com 2 anos, constituições estaduais, vejam bem, ainda com 2 anos, mas desde 98 a Constituição Federal foi alterada no seu artigo 41 e isso serve para todos os servidores públicos, não só da federal, mas estadual, distrital e municipal também, tá bom? Quem é estável no serviço público só perde o cargo quando tiver uma sentença judicial transitada em julgado, houver um processo administrativo disciplinar que gere essa perda desse cargo. Vejam que você estável não sai de lá só quando você quiser, não. Há situações que se você incorrer, você vai ser demitido sim, tá bom? E também através de um procedimento de avaliação periódica. Você não foi punido com nada no processo administrativo disciplinar, mas num processo de avaliação periódica você não está atingindo o que se espera de você, você pode perder o seu cargo sim, ainda que estável. Tudo bem? Pronto, chegamos no principal título da lei orgânica para esse nosso concurso, o que trata dos poderes do município. Quais são os poderes do município conforme o artigo 60 da lei orgânica? Legislativo e executivo independentes e harmônicos entre si. Por favor, não existe judiciário municipal. Eu sei que existe judiciário no município de Goiânia, mas esse judiciário não é municipal. Ou ele é do estado ou ele é federal, tá? Não existe poder judiciário municipal de vez, por favor, entenda isso. Vamos olhar quais são os representantes do legislativo, os vereadores. No caso de Goiânia, pela redação da Constituição Federal, no artigo 29, Goiânia pode ter até 35 vereadores, e assim possui, né? Porque Goiânia tem em torno de 1.300.000 habitantes. Então ele fica numa faixa de 1.200.000 a 1.350.000, no máximo 35 vereadores, é isso que a Constituição determina. E é isso que o município de Goiânia possui. No âmbito do executivo, nós temos a representação do município por meio do prefeito e os seus auxiliares diretos. Vamos trabalhar isso com mais calma. Quanto ao poder legislativo, nós vamos bater nestes 5 pontos cruciais. Primeiro, você vai ter que ter uma noção preliminar de como funciona o legislativo no Brasil como um todo e algumas nomenclaturas para podermos passar para os demais pontos. Depois, vamos tratar das atribuições da Câmara. Depois, dos vereadores, o que a lei orgânica apresenta como disposições sobre os vereadores. Depois, as comissões. Vou trazer como é que funcionam as comissões, mas destacar apenas porque é isso que as bancas dão mais relevância no âmbito de lei orgânica, tá? Sobre as CPIs. Quando tratarmos de regimento interno, aí nós vamos trazer mais disposições, porque o regimento interno faz isso. Aqui na lei orgânica não tem tantas disposições como tem no regimento interno, tá? E por fim, sem sombra de dúvidas, esse item, processo legislativo, é o que você deve engolir artigo por artigo. Decorar tudo, entender tudo, o que está subliminar você tem que entender, porque é isso que a banca vai bater. A meu ver, gente, eu creio, a minha esperança, e diante do que eu já estudei de concurso e vi, processo legislativo vai pegar 2 questões, as 2 de lei orgânica, tá? No máximo vai ser uma de processo legislativo e uma de poder legislativo, sobre qualquer outro assunto. Ah, professor, veio uma lá do final da lei orgânica. É uma possibilidade, porque a banca botou lei orgânica geral, podendo cobrar do primeiro artigo ao último. Mas, como vejo que a banca UFG traz a cobrança em cima do que o órgão trabalha, não tem por onde correr, porque se não analisar muito bem
a temática de poder legislativo e, muito mais especial, o processo legislativo. Tá? Vamos lá. Sobre as noções preliminares do poder legislativo, você tem que entender como é que funciona o poder legislativo brasileiro. Nós temos dois tipos de sistemas no âmbito legislativo. Ou é um sistema bicameral ou um sistema unicameral. Somente o âmbito da União Federal, portanto, ele é bicameral, possui duas câmaras, duas casas. O Congresso Nacional ele é formado pelo Senado Federal, né, com senadores, e de Câmara dos Deputados, formada por deputados federais. Quais são as disposições sobre isso? Está lá na Constituição Federal, artigos 45 sobre a Câmara e 46 sobre o Senado. Não precisa estudar isso para a nossa matéria. Sobre o sistema unicameral, são todos os demais entes da federação, estados com suas assembleias legislativas, com deputados estaduais, o Distrito Federal com sua Câmara Legislativa com deputados distritais, e a nomenclatura é Câmara Legislativa. A UFG eu não vi ainda, mas CESP, FGV, Fundação Carlos Chagas, se trocar o nome, a Câmara Legislativa por Assembleia Legislativa do Distrito Federal, está errada a alternativa. O Distrito Federal não tem Assembleia, tem Câmara. A meu ver, a mesma coisa, certo? Só que a Constituição trouxe uma nomenclatura diferente, as bancas cobram essa diferença, infelizmente, e eu preciso destacar isso para você. E no âmbito dos municípios, nós temos as câmaras de vereadores, onde você vai trabalhar, é uma, se Deus quiser, você vai entrar, tá? Sobre ainda noções preliminares, vamos trazer nomenclaturas que toda hora a gente vai olhar no processo legislativo, principalmente. Você tem que distinguir de vez o que é um mandato de uma legislatura, de uma sessão legislativa e de um período legislativo. Se isso vier trocado na prova, está errado. O conceito não é o mesmo. De vez, mandato é o tempo que um vereador exerce as suas funções, 4 anos no caso. Ah, professor, mas legislatura eu vi também que é de 4 anos, justamente, mas não é porque o mandato do vereador é de 4 anos que a legislatura é de 4 anos. Legislatura é o tempo de um trabalho de uma casa legislativa. Se você olhar lá para o Senado Federal tem também legislatura de 4 anos, mas os seus representantes, os senadores, têm mandato de 8 anos. Então vejam que um senador passa 2 legislaturas no seu mandato. Então, definitivamente, mandato é diferente de legislatura. Cada mandato, cada legislatura, no caso aqui no âmbito municipal, tem os seus 4 anos. No caso do nosso exemplo em vigor, os eleitos em 2016 tiveram um mandato a partir de 2017, 2018, 2019 e vão encerrar em 2020. Cada um destes anos da legislatura nós chamamos de sessão legislativa. A sessão legislativa ordinária compreende o período do dia 1º de fevereiro a 15 de julho e depois do dia 1º de agosto até o dia 31 de dezembro. Por favor, essas datas você tem que dar um jeito de gravar, riscar na mão, botar tipo uma tatuagem, se possível for, nem que seja de rena, para você não esquecer essas datas. Infelizmente, as bancas cobram essas datas e você tem que estar com elas fixadas na mente para a hora da prova. Pode não vir na sua prova, mas se vier e você não gravar isso, você vai errar uma questão facílima, porque todos os outros vão acertar, tá? Dentro de uma sessão legislativa, nós temos esses intervalos, Percebam, quando do dia 15 de julho até o dia 1º de agosto, nós temos um intervalo. Isso a gente chama de recesso parlamentar. Depois, do dia 31 de dezembro para o início do outro ano, dia 1º de fevereiro, o mês de janeiro todinho, nós temos outro recesso parlamentar. Por isso, dentro de uma sessão legislativa, a gente chama que nós temos 2 períodos legislativos. O primeiro período de um ano é de 1º de fevereiro a 15 de julho, temos o recesso. Abre-se o segundo período legislativo, de 1º de agosto a 31 de dezembro. Passando para o segundo ponto, então, deixando as noções iniciais sobre o poder legislativo já entendidas, vamos passar para as atribuições da Câmara. Você tem que entender que a Câmara tem a função típica de legislar e fiscalizar. Legislando, a Câmara pode editar várias normas. Umas normas ela faz com a sanção do prefeito, e isso a gente chama de lei, tá? Lá no artigo 63 da Lei Orgânica tem as competências que a Câmara tem
com a sanção do prefeito, ou seja, por meio de lei. Outras atribuições a Câmara também possui, mas não manda para o prefeito sancionar, apenas promulga e já manda publicar para vigorar. E isso ela faz ou por meio de decreto legislativo ou por meio de resolução. Essas ações estão no artigo 64 da Lei Orgânica, você precisa analisar. Eu trouxe aqui alguns exemplos no artigo 63, quando a Câmara faz por meio de lei, ela tem a competência do município, as matérias do município, especialmente eu trouxe aqui o inciso 3 para tratarmos do orçamento anual, o plano plurianual e as diretrizes orçamentárias, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais, despesa, gestão patrimonial e financeira de natureza pública e dívida pública. Ou seja, quando tratarmos de natureza orçamentária, de iniciativa, a gente vai ver do prefeito iniciar essas leis, mas tem que tramitar pela Câmara e depois a Câmara encaminha para o prefeito sancionar. Tá? Já no artigo 64, como exemplos, eu trouxe competências privativas da Câmara, né? Inciso 2, elaborar seu próprio regimento interno. Se você já olhou o edital, o regimento interno da Câmara é uma resolução. Essa resolução não precisa ser aprovada pelo prefeito. Ela é aprovada na própria Câmara e a própria Câmara manda publicar para vigorar para todos os parlamentares e a população que esteja envolvida, né, numa audiência pública, numa participação popular na Câmara. Qualquer alteração no regimento também é por meio de resolução. Outro inciso 5, julgar as contas anuais do município e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Julgar as contas do município é competência da Câmara privativamente. Não manda depois para o governador aprovar ou não o julgamento dessas contas. O julgamento é feito pela Câmara. Falando desse ponto de julgamento, ou seja, de fiscalização das contas públicas, é importante pontuar quem auxilia o poder legislativo nessa função típica de fiscalizar. Quem tem o controle externo das contas municipais, a competência disso é da Câmara. Só que a Câmara é auxiliada. Ela é auxiliada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O artigo 103 tem essa disposição. Então, o Tribunal de Contas dos Municípios emite um parecer prévio em 60 dias após receber as contas do prefeito e encaminha para a Câmara. A Câmara, pessoal, ela só pode derrubar esse parecer prévio do Tribunal de Contas se houver a concordância de 2/3 dos vereadores. Então, se o Tribunal de Contas rejeitar as contas do prefeito, a Câmara só pode derrubar isso para aprovar as contas por meio de 2/3. Ao contrário, também é a mesma coisa. Se o Tribunal de Contas aprovar as contas do prefeito e a Câmara depois analisar, não, nós não vamos aprovar, nós vamos rejeitar as contas, por 2/3 apenas é que pode haver essa rejeição. Então, de um jeito ou de outro, somente se houver 2/3 dos votos dos parlamentares, dos 35 vereadores. Vejam, caso você tenha estudado a Constituição, mais uma vez falando, você vai verificar que no âmbito da União, quem tem a função típica de fazer o controle das contas públicas federais é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é auxiliado pelo Tribunal de Contas da União. No âmbito dos estados, os estados têm a função típica de controle externo através da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa também é auxiliada pelo Tribunal de Contas do Estado, um órgão estadual. O Distrito Federal tem a função típica de fazer o controle por meio de sua Câmara Legislativa, auxiliado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Já nos municípios, por ordem constitucional, a função típica de controle externo é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal ela é auxiliada ou pelo Tribunal de Contas do Estado respectivo, ou pelo Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual, já vou explicar isso com mais detalhe, ou, se existisse, na época da Constituição, em 88, por Tribunal de Contas do município, um órgão municipal. Vejam, nessa primeira observação, eu trago o artigo 31, parágrafo 4º. Esse dispositivo, ele veda a criação de um órgão municipal do Tribunal de Contas. Então, quem não tinha, em 88, Tribunal de Contas criado como órgão municipal, não pode mais criar. Os únicos municípios que tinham eram o município de São Paulo e o município de Rio de Janeiro. Os dois ainda hoje possuem
um tribunal de contas só para julgar as contas do município, tá? Os demais municípios do país têm suas contas julgadas pelas câmaras com o auxílio do Tribunal de Contas Estadual. Aí o Estado é que vai decidir. Eu deixo o Tribunal de Contas cuidando, o Tribunal de Contas do meu Estado, cuidando tanto das contas estaduais quanto das contas municipais, ou faço uma separação, deixo só um órgão de Tribunal de Contas Estadual cuidando das contas estaduais e um outro Tribunal de Contas dos municípios cuidando das contas de todos os municípios do nosso Estado. Aí vai caber ao Estado decidir. Observação 2. Órgão estadual auxiliará a Câmara Municipal no controle externo. Tribunal de Contas dos Estados. Por exemplo, aqui no Maranhão, aqui nós só temos Tribunal de Contas Estadual. Nós não temos Tribunal de Contas dos municípios. Então, o TCE do Maranhão julga tanto as contas do Estado quanto as contas de todos os 217 municípios do nosso Estado. Já onde quiserem fazer, como na Bahia, no Ceará e aí no Goiás, pode haver a criação também de um órgão estadual, mas para julgar apenas as contas de todos os municípios juntos. Tribunal ou Conselho de Contas dos municípios. É isso que o Estado de Goiás fez. Tem o Tribunal de Contas do Estado de Goiás para julgar as contas do governo no âmbito estadual. Tem também o Tribunal de Contas dos municípios para julgar as contas de todos os 246, salvo engano, eu acho que é esse o número de municípios do Estado de Goiás, 246 municípios, de todos. Esse Tribunal de Contas dos municípios auxilia todas as câmaras municipais que estão no Estado do Goiás. Tudo bem? Entendido? Não precisa saber a organização, porque essa organização está na Constituição do Estado do Goiás, então nem precisa se preocupar quantos membros tem, são 7, mas não precisa se preocupar. Qual é o requisito para ser membro do Tribunal de Contas? Pode ficar tranquilo, você só precisa saber que a função típica de fazer a fiscalização é da Câmara, onde você vai trabalhar. Quem auxilia a Câmara? O Tribunal de Contas dos municípios do Goiás. O Tribunal de Contas emite um parecer prévio em 60 dias após receber as contas do prefeito, e a Câmara pode derrubar esse parecer com o voto de 2/3 dos seus membros. Ponto final. É isso que você precisa saber neste ponto. Seguindo, nós temos a terceira disposição sobre os vereadores, né? No artigo 61, parágrafo 1º da Lei Orgânica, há a repetição do que consta lá no artigo 14 da Constituição Federal. Idade para ser vereador, 18 anos. Ponto final. Mas também tem muitas disposições importantíssimas. A primeira delas é sobre a imunidade parlamentar no seu artigo 65. Você tem que entender que o parlamentar, ele representa uma quantidade muito grande de pessoas. Então, a Constituição Federal, da mesma forma, foi feita pela Constituição Estadual e aqui na Lei Orgânica também é garantido, por ordem da Constituição Federal, garantir imunidade aos parlamentares, nas suas opiniões, no que for falado e nos seus votos, certo? São imunes, mesmo que pratiquem algum ilícito penal ou alguma ilicitude civil, não vão gerar dano moral para punir o parlamentar, porque ele tem essa imunidade parlamentar. Isso é via de regra, tá? Está tendo uma relativização no Supremo, mas para sua prova não precisa se ater nessa mesmo para procurador, não precisa se ater neste ponto, não. E também é importante frisar que no âmbito federal e no âmbito estadual é em todo o país. Já no município, a imunidade é apenas no município. Se você sair, por exemplo, aí de Goiânia, para ir para a Aparecida de Goiânia, não é imune o vereador, tá? Ele não tem imunidade. O que ele fizer lá, ele vai responder como um cidadão comum, certo? Outro ponto de destaque e de grande relevância são as vedações, as proibições, os impedimentos que os parlamentares possuem por serem parlamentares. O artigo 69 pontua algumas situações que o parlamentar não pode fazer desde a diplomação e outras desde a posse. O que é a diplomação, professor? A diplomação é um momento em que a Justiça Eleitoral faz a expedição de um diploma certificando que aquele candidato que concorreu em outubro foi eleito. Então, por exemplo, em 2016 houve a eleição em outubro, em dezembro mais ou menos, nos meados de dezembro, a Justiça Eleitoral já finalizou todos os processos eleitorais, é o que se espera,
e emite um diploma de eleito para aquele que foi eleito. Então, desde a diplomação, os vereadores eles não podem negociar, firmar ou manter contrato com o município ou qualquer órgão ou entidade da administração pública direta e indireta do município. Também não podem aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado. Eles já estão fazendo a sua função no parlamento, vão já exercer. Eles não podem, então, aceitar. Nem aqueles que são demissíveis ad nutum, que a gente chama, aqueles que são de livre nomeação e exoneração. Desde a posse, ou seja, quando eles começam efetivamente, eles entregam o diploma, a gente vai analisar como que funciona a posse deles no regimento, tá? Vai ser bem mais detalhado, mas aqui para a lei orgânica basta isso. Desde a posse, eles não podem ser, é um momento posterior, é em fevereiro que isso ocorre a posse. Vejam, a diplomação é lá em dezembro, no ano da eleição, a posse já é depois de dezembro, em fevereiro. Então, há um lapso temporal entre a diplomação e a posse, então há essa distinção. Ele não pode ser proprietário, controlador ou diretor de empresa, não pode ocupar cargo ou função de livre nomeação e não pode nem patrocinar causas junto ao município, né? Ser advogado, representar alguém junto ao município, porque ele já está fazendo parte do município, não faz nem sentido. Passada essa análise, vamos verificar os casos de perda do mandato no artigo 70. Não confunda as situações, e aí já vi questões falando, distinguindo perda de extinção do mandato. Extinção do mandato, o artigo 70, parágrafo 1º, traz apenas 2 casos. Falecimento e quando o parlamentar próprio renuncia por escrito o seu mandato. Então, ele não vai perder o mandato vai ser extinto por essas situações, tá? Não confunda. A perda do mandato é uma punição ao parlamentar, né? Falecimento não foi punição, porque a gente não vai punir o parlamentar, e ele renunciando, em tese, não é nenhuma punição, né? Às vezes acontece a renúncia porque ele está sofrendo um processo, mas isso é outra coisa. Não é uma punição. A perda do mandato é porque ele praticou alguma coisa que não podia, né? E o artigo 70 elencou essas situações. O que eu preciso chamar a sua atenção? Há situações que acontecem e que a Câmara vai decidir se a Câmara tira o mandato do parlamentar ou não. Nesses casos, infringir qualquer uma dessas infrações que a gente acabou de observar, desde a expedição do diploma ou desde a posse, né? Essas vedações, se ele infringir uma delas, pode acarretar a perda do mandato. Quem vai decidir isso é a Câmara e por 2/3 dos seus membros. No âmbito federal, gente, é por maioria absoluta. Aqui é por 2/3. Então já é uma distinção para a situação similar com a Constituição Federal lá no Congresso. Também, ele vai perder o mandato se agir de forma incompatível com a ética e o decoro parlamentar. A redação é só o decoro parlamentar, mas coloque a ética também, que todas as disposições de outras normas da Constituição Federal é igual, também insere a ética. Além disso, nós temos lá no final condenação criminal com trânsito em julgado, não cabe mais recurso. Veja a situação, né? O juiz já decidiu, o juiz criminal disse que ele praticou o crime, pode até ser preso e ainda vamos verificar se ele vai perder o cargo ou não por decisão da Câmara. Mas é isso que está expresso, é isso que a banca vai cobrar de você. E a outra situação é quando o parlamentar deixar de residir no município, a Câmara pode tirar o mandato dele, se decidir assim, com base em 2/3 dos seus membros votando a favor da perda. Já as demais situações geram não a decisão da Câmara. A Câmara não vai mais decidir nada. A Câmara vai apenas declarar através do seu órgão supremo, que é a mesa diretora. Tá? Sobre a mesa diretora vamos trabalhar melhor no regimento interno. Fica tranquilo. Quais são os casos em que a mesa diretora vai apenas declarar a perda do mandato? Não precisa fazer mais nada. Aconteceu esses casos, a mesa diretora vai apenas declarar. Esse primeiro ponto está obscuro no artigo 70, porque a redação apresentada está toda mal feita. Diz que se o parlamentar faltar numa sessão legislativa, ele vai perder o mandato. Quantas faltas? Não diz quantas faltas. Então vamos aplicar o que a Constituição determina para os deputados federais e a Constituição do Estado também determina para os deputados estaduais. Quando o parlamentar faltar 1/3 das sessões ordinárias dentro de uma sessão legislativa, veja aqui o conceito de sessão legislativa. Se trouxer legislatura, está errado. Tá? Por isso, importante aqueles conceitos prévios que eu trouxe lá no início. Sessão legislativa.
Também, se o parlamentar perder ou tiver suspensos os seus direitos políticos, aqui no inciso 5, gente, decretação da justiça eleitoral, o artigo 70 e seus parágrafos não dispôs o que vai acontecer. Vai ser por declaração da mesa ou por decisão de 2/3. Também não trouxe. Então, por aplicação também semelhante, por analogia ao que há lá na Constituição Federal, a decretação da justiça eleitoral lá na Constituição é apenas declarada a perda pela mesa. Então, aqui também não pode ser diferente. E a outra situação que a Câmara apresenta para a declaração da mesa gerar a perda do mandato é quando o parlamentar deixa de tomar posse. Nós vamos trabalhar a posse do parlamentar no regimento interno com muito mais detalhe. Mas quando ele deixar de tomar posse, quando deve tomar, vai ser declarada a perda do mandato pela mesa apenas, tá? Quais os casos em que ele não perde o mandato? O artigo 71 apresenta. Nos casos de investidura em alguns cargos e no caso de algumas licenças. Quais os cargos que geram, que ele pode ser investido e não gera a perda do seu mandato? De ministro de Estado, assessorando o presidente da República, de secretário de Estado ou de município, assessorando o governador ou o prefeito, de chefe de missão diplomática e ainda o artigo 71 apresenta de prefeito de capital. Se ele ocupar o cargo de prefeito de capital, ele não vai perder o cargo de vereador. Já pensou? Ele é vereador e quer ser prefeito da capital, prefeito de Goiânia. Pode. Não tem nem sentido disso acontecer, gente. A Constituição Federal, ela veda aos deputados federais e determina que os deputados estaduais e os vereadores devem seguir a mesma vedação. Determina que estes parlamentares não podem ocupar mais de um cargo eletivo, seja no âmbito estadual, federal, distrital ou municipal. Então, faça a análise dos artigos 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata dos deputados estaduais, com o artigo 29, inciso 9 da Constituição Federal, que determina que os vereadores têm que seguir as regras e vedações dos deputados estaduais. Tudo bem? Então, a meu ver, essa disposição do prefeito de capital é inconstitucional claramente. Mas está previsto, caso caia alguma questão em sua prova, a gente pode fazer este recurso tranquilamente. Os casos de licença que pode sair o parlamentar e não perder o mandato são de saúde, licença maternidade ou adotante, né, por 120 dias, e licença paternidade para o deputado por 5 dias, né, nascimento do seu filho. O parlamentar também pode tirar licença por interesse particular, e aí é o único caso em que ele não vai ser remunerado, todos os outros ele vai ser remunerado. E a outra licença é para cumprir missão de caráter cultural. Essa licença não consta na Constituição Federal, mas assim a lei orgânica quis trazer para os seus parlamentares, não há impedimento. No caso das situações de investidura em um destes cargos que estão aqui, qualquer situação que ocorra, a gente já faz a convocação do suplente. Ele tem 15 dias para tomar posse, conforme artigo 73, parágrafo 1º da lei orgânica. Agora, no caso de licenças, quaisquer uma destas que for, ele só vai ser convocado se a licença for superior a 120 dias. Então, passou de 120 dias, a licença à saúde é de quantos dias? 30 dias? Então, a gente não convoca. É de mais de 120 dias. Então, vamos convocar o suplente e também a mesma regra. Ele tem 15 dias para tomar posse. Professor, se houver aconteceu uma vacância, digamos que o parlamentar faleceu e não tiver nenhum suplente, acontece essa situação, né? E aí o artigo 71, parágrafo 1º assim determinou, vamos fazer uma nova eleição, comunica a Justiça Eleitoral, salvo se essa vacância acontecer nos últimos 15 meses do mandato. No nosso exemplo, o mandato do parlamentar iniciou em 2017, né? O mais de 15 meses é desde 2017, 2018 e em 2019 até o mês de setembro, porque depois de setembro já começam os últimos 15 meses, outubro, novembro e dezembro e todos os 12 meses do ano de 2020. Aí o cargo fica vago e espera-se a eleição que vai acontecer em outubro de 2020 para preencher essa vaga em 2021, certo? Essas são as disposições sobre os vereadores que preciso que você tenha mais atenção.
No tocante às comissões, nós vamos trabalhar bastante no regimento interno, vamos analisar as comissões temáticas, que a gente chama de comissões permanentes, que duram a legislatura toda, e também as comissões temporárias. Quais as comissões temporárias que a Câmara possui? Na lei orgânica, traz disposições, só que mais crucial que você precisa ter atenção é sobre a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, a famosa CPI, né? No artigo 84 da lei orgânica, há os requisitos para se criar uma comissão parlamentar de inquérito. Tem o requerimento de 1/3 dos parlamentares, tem que apresentar um fato determinado, não pode ser um fato abstrato, certo? Nós vamos tratar sobre a discriminação da mulher no país. Tá, aonde? No quê? Não, você vai tratar a discriminação da mulher que aconteceu na Secretaria de Educação do município. Tranquilo, é uma situação de fato determinado. Vamos averiguar o que aconteceu lá, vamos investigar, vamos fazer esse inquérito, né? Por prazo certo, tem que ter uma limitação temporal para começar esse inquérito e terminar, tá? Percebam que é um requerimento de 1/3 e a Constituição garante o direito das minorias para que 1/3 querendo abrir a CPI, ela vai ser aberta. Mesmo que todos os demais, os outros 2/3 digam não à abertura, essa CPI vai ser aberta. Porque assim a Constituição permitiu, tá? Garantiu esse direito para iniciar. Eles não estão deliberando sobre nada, apenas para começar a investigar, fazer a função típica deles de investigação, né? De fiscalização, certo? Quais as características de uma CPI? Como já falei, elas são comissões temporárias, possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Se vier autoridades policiais ou administrativas, já está errado. Ressalvada quando a Constituição faz uma reserva de jurisdição, ou seja, quando a Constituição determina permitido por um juiz, né, por uma ordem judicial, aí não tem como uma CPI autorizar essas situações que a Constituição determinou apenas que fosse ordem judicial. E a última característica, já falei, é a função típica do legislativo, né? Fazer a fiscalização. Uma vez fiscalizando, apurando o que tem que ser apurado, encaminha a documentação para o Ministério Público, para assim o Ministério Público tomar as providências cabíveis, né? E de mais importante, o que uma CPI pode e o que não pode, as bancas normalmente cobram estes pontos. No quesito de prisão, via de regra, a CPI não pode mandar prender ninguém, salvo se for uma prisão em flagrante, lá na hora, certo? E também sobre quebra de sigilo. A CPI ela pode quebrar os dados que já estão sedimentados, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, tudo já está lá. Quebra de dados, inclusive aquelas ligações telefônicas que foram feitas. Para quem foi que você ligou, dá para quebrar esse sigilo. O que a CPI não pode é grampear um telefone, mandar grampear, fazer o que a gente chama de interceptação telefônica. Aí a CPI não vai poder fazer isso. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa, né? Que essa nossa aula já passou de 50 minutos. Na aula que vem a gente conclui o Poder Legislativo tratando do processo legislativo, crucial para a sua prova. E vamos analisar também o Poder Executivo e as principais disposições sobre os demais títulos dessa nossa Lei Orgânica de Goiânia. Aqui estão os nossos dados sobre as redes sociais. Acesse o nosso canal do YouTube, se inscreva. Qualquer dúvida, este é meu WhatsApp, 98981026226. Fique à vontade para mandar mensagem, né? Acesse as redes sociais, tanto do curso quanto do meu de professor, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.